Boa noite. O sinal de gravação. A vocês, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui no nosso canal, no canal do Sejus, mais uma vez, continuando os nossos estudos sobre o livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. E nós estamos hoje com a presença do nosso irmão e companheiro lá de Santa Catarina, de Barra Velha, esqueci. De Barra Velha, que ainda nós vamos conhecer, nós vamos fazer um congresso do Sejus lá, se Deus quiser, quem sabe, né? O Juvan Neto, é um companheiro aqui de primeira hora do grupo do nosso coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social. E ele vai falar com a gente aqui um pouco sobre um item do livro, da página 213. É o item A Ciência Admirável. Juvan, tudo bem com você? Olá, Orfã. Olá, nossos amigos internautas do Sejus, espíritas, simpatizantes, progressistas. A gente sabe, hoje eu ainda vi nos debates do Sejus a colocação de que espiritismo progressista, acho que foi até o Franklin Félix que colocou, né? Falar espiritismo progressista é meio que redundante. A gente apenas usa a expressão para afirmar a nossa posição, né? Como o espiritismo consoante à lei do progresso, o espiritismo caminhando para e passo com a lei do progresso. É um prazer. Mesmo porque, Juvan, para nós é redundante, né? Mas tem muitas pessoas que não é, né? Então, para nós é redundante, mas tem pessoas que não acreditam que o espiritismo seja progressista. Né? Em desacordo com a própria fala do codificador, né, Carlos? Então, o irmão, Juvan, fica à vontade para começar a discorrer sobre o tema. Então, nós estamos então dando sequência ao Espírito e o Tempo, Carlos, nesse capítulo que se chama Ciência Admirável. É importante a gente marcar uma posição, porque o capítulo anterior é justamente o momento em que Herculano endossa os entendimentos de Emmanuel acerca do conceito de espiritismo. Emmanuel dizia que o espiritismo é um triângulo de forças espirituais, né? Cada ponta, cada vértice é um ponto de ligação com Deus, né? Ciência, filosofia e religião, e, para ilustrar melhor ainda a sua posição, o Emmanuel coloca que o ponto de cima desse triângulo seria justamente a moral ou a religião, né? Então, antes do Ciência Admirável, Herculano endossa essa ilustração. Na verdade, é um recurso didático que o Emmanuel utilizou através do Chico, para afirmar o nosso entendimento, né, para ilustrar o que seja realmente espiritismo. Fala-se ciência, filosofia e religião, ou fala-se ciência, filosofia e moral, né? Alguns usam o termo religião, outros até não usam porque com o tempo esse termo sofreu um certo desgaste, mas o importante é que há uma ligação com Deus através desse modelo e guia que é o Cristo, né? E que se expressa na capacidade de ligação, na nossa possibilidade de ligação com Deus. Então, antes da Ciência Admirável, o Herculano bebe nessa fonte. Herculano também entende dessa forma. Agora, o capítulo Ciência Admirável, né, nessa esteira do pensamento, muito bem ilustrado, sempre o pensamento do nosso Herculano Pires, ele vem, como faz em toda a obra, ele vem selecionando os pensadores da filosofia para mostrar por que o espiritismo é ciência. É interessante porque o capítulo, Carlos, Ciência Admirável, então, como também você o sabe porque conhece a obra, ele nos mostra por que é ciência, como se estabeleceu essa ciência e faz aí o retrospecto histórico que culmina na codificação.
Aliás, o Espírito e o Tempo, nós bem o sabemos, é uma obra histórica e antropológica, né? Temos ali a antropologia, né, mostrando as faixas da história humana e o amadurecimento do homem sob o influxo da lei de progresso, até que ele estivesse capacitado a receber a codificação dos espíritos. É disso que trata a obra. E esses períodos, essas faixas da história, Emmanuel intitula, aliás, Herculano intitula de horizonte, agrário, primitivo, né, as religiões todas, ao longo do tempo, se aproximando de Deus pela própria evolução, pelo próprio amadurecimento. E na ciência admirável, nesse capítulo, o Herculano coloca o seguinte, como antecedentes da ciência espírita, outras ciências puramente materiais que o homem pôde desenvolver ao longo da história, né? E ele coloca, citando Auguste Comte, citando Descartes, ele coloca o seguinte, que nós temos fases evolutivas que foram necessárias ao desenvolvimento das ciências para que os homens chegassem à realidade espírita. Que fases são essas? Que ciências são essas em fases distintas da humanidade? Do tipo dedutivo, nós temos a matemática, diz Herculano. Depois, a astronomia. Não existe astronomia sem matemática. Uma é decorrente da outra. Depois, a física, que decorre da existência das duas anteriores. Veja o processo evolutivo, na proposta de Herculano, o processo evolutivo do conhecimento. Depois, a química. Em seguida, a biologia. Todas uma a partir da outra. A sociologia. Mas essa classificação das ciências que Herculano traz era a mesma de Auguste Comte, que era materialista, Carlos. O Comte não aceitava a ideia de uma psicologia, né? Ele dizia que a alma se explicava por si só, o Comte. Herculano refuta a ideia de que não há uma psicologia, coloca, então, a psicologia também como uma ciência que nasce da sondagem da alma e que prepara o terreno para o conhecimento espírita, que vai além da alma e espírito encarnado. Herculano, então, coloca a ciência espírita, que nós sabemos em Kardec que é uma ciência de observação, ele coloca a ciência espírita como o resultado deste ciclo. Ele aceita o ciclo de Auguste Comte, acresce aí a psicologia, começando a entrar no entendimento da alma, e depois ele vai, então, caminhar para a doutrina espírita. O homem aí estaria, pelo menos em tese, né, Carlos, apto a entender a realidade espiritual. Nós sabemos que Kardec foi muito otimista ao seu tempo, né, Orfan? Porque ele achava que já as próximas gerações já iriam ser espíritas, né? Talvez o planejamento da espiritualidade seja um pouco diferente, né, Carlos? Ele fala em terceira geração, né? Em 3 gerações, não é isso? Mas há quem diga que as gerações que ele se refere seria a passagem de uma vida inteira, né? Ou seja, por exemplo, de uma renovação, de um nascer e morrer aí que duraria algo em torno de 70 anos, né? Então, se você entender uma geração próxima de 70 anos, nós ainda não chegamos lá, né? Faltam alguns anos ainda, aí, algumas décadas, né? Estamos com 152 anos. Ixi, agora perdeu a conta aqui. 162 anos, né? Do Livro dos Espíritos, não é isso? 164, né? 162. Não é isso? 160 e poucos anos do Livro dos Espíritos. Então, se você esperar para 210 anos, né, ainda falta um pouquinho, né? Mas, mais do que ser espírita ou não ser espírita, né, eu imagino e acredito que Kardec estaria se referindo ao entendimento dos preceitos espíritas, né?
Não a ser espírita ou não, mas o entendimento dos preceitos filosóficos, não é? Mas, Não de era uma... qualquer forma... Oi? Era de acumulação das ideias. De apreensão, né? De acumulação dessas ideias, né? De qualquer forma, eu acho que vai demorar mais, viu, Júlio? Do que dos 10. Safra, viu, Orfan? Hã? Nós estamos até numa entre-safra. Pois é, então, né? Mas que a gente pode dar alguns saltos aí, né? Esse momento triste do Brasil e esse momento triste do mundo só pode ser entre-safra, né? Nós estamos esperando aí o renascimento, um novo renascimento, oxalá aconteça, uma nova renascença, né? A fala do Chico no sentido do retorno de Emmanuel seria um dos marcos dessa transição, dessa renascença, né? Para que a gente viva um novo momento, porque esse aqui agora está muito complicado. Mas voltando, há alguns indícios de mudança nesses pensamentos, né? Você viu que eu estava lendo esse dia que na Dinamarca as forças progressistas, né, mais à esquerda, vencem as eleições, né? Lá dos países nórdicos. Tem uma força, parece que tem uma esquerda, um movimento progressista de esquerda forte. Esquerda progressista, a gente fala, praticamente junto. Né? É forte nos próprios Estados Unidos, né? Então, agora na Argentina, depois desse neoliberalismo que voltou com o Macri, parece que há ideias diferentes, mais transformadoras começam a voltar, né? Então, acho que a gente está caminhando para passar. Eu penso, Carlos, que a espiritualidade age nos dando remédio amargo e a possibilidade do reequilíbrio. Ela respeita o nosso livre-arbítrio, dando a possibilidade daí do contraponto para equilibrar a condição do próprio planeta. Não? Então, isso se faz através de... A gente aprende com os próprios erros, né? Sim. Então, a gente erra, quando erra feio, a gente aprende muito quando a gente erra feio. Né? Então, sim, tomara que a gente aprenda logo. Eu acredito que o remédio, o aprendizado é amargo e difícil. Bom, então, o Herculano entendia o processo histórico, aos internautas do Sejus, como decorrente da ideia de Comte, mas ele acreditava que, então, a psicologia atuava firmemente para que o homem começasse a se voltar para a alma, e a partir da psicologia, então, nós tivéssemos a possibilidade de sondar as questões do espírito. E nós sabemos, inclusive, né, Orfan, que aqui na própria fala de Kardec, mas aqui no História do Espiritualismo, do Conan Doyle, nós vamos ver todos os médiuns que antecederam, os próprios médiuns da codificação, os médiuns que antecederam o trabalho de Kardec, como Swedenborg, como Edgar Cayce, como Daniel Douglas Home, as próprias irmãs Fox, nós vamos ver que isso aqui é o resultado da busca do homem pelo espírito, né? É o processo histórico da busca do homem pelo espírito já se processando, antecedendo a codificação e preparando o terreno histórico para a codificação. E aí vem os médiuns da codificação mesmo, vem os contemporâneos de Kardec, os pensadores, né? Leon Denis, William Crookes, a própria Eusapia Paladino, os pensadores como o Aksakoff, que eram pesquisadores também, o Charles Richer, o Gelley, o Delany, os irmãos Delany, né, e tudo mais. Mas é importante a colocação do Herculano, porque ele nos leva a entender o seguinte: já estudamos, diz Herculano, essas fases na sequência dos horizontes culturais. São fatias de tempo na história da humanidade, como eu já falei, sob o influxo da lei do progresso. Kardec acrescenta a fase psicológica, em que as ciências se abrem para a descoberta e a afirmação do psiquismo como fenômeno. É um terreno que foi preparado. Com o espiritismo, mais à frente, considera Herculano, a ciência mais complexa, a da alma. Os
espiritismo uma ciência da alma, né? Que o Comte não considerava possível. Comte bebia na fonte do materialismo. Mas o pensamento dele explicou para Herculano essas fases históricas, né? É da observação dos fatos positivos que Kardec parte para a comprovação da realidade extrafísica. Porque Kardec, né, Carlos, ele foi o grande cientista do invisível, né? Ele comprovou, e não só comprovou a existência da alma, a imortalidade, mas Kardec também, como é que nós vamos dizer, ele sistematizou o ensino. Ele deu uma metodologia para o ensino. Continuando aqui com o Herculano, além do impacto da ciência espírita, né, outro ainda mais forte veio atingir a muralha dos conceitos físicos. Aqui é novamente Herculano falando. A da própria física. Herculano sempre falou sobre a física. A própria física se desfaz com a energética. O desenvolvimento da física nuclear nada mais é do que a negação da matéria, segundo as próprias expressões de Albert Einstein, de Arthur Compton e outros físicos eminentes. Nessa natureza, o materialismo e o positivismo se desfazem como miragens científicas. O que Herculano está falando aqui em palavras mais esmiuçadas? Não só Kardec trabalhava a ciência espírita na sua época, como também na física, os homens de ciência, a partir do próprio Einstein, comprovavam, Orfan, que a matéria não existe, pela sua diluição, pela sua fragmentação. Até o átomo, que era o conhecido, e agora ainda mais subdividido, se subdivide em tantas possibilidades que se vê que, de fato, o que é a matéria? É um enfeixamento de energias. A matéria, a rigor, ela não existe. E na leitura do Herculano, Kardec comprova o espírito e o Einstein comprova que a matéria não existe. São, então, propostas, no entendimento do Herculano, complementares para que a gente pudesse entender. E ele diz, o espiritismo, parafraseando Kardec, é a nova ciência. E aí ele complementa com Kardec, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a natureza e a existência do mundo espiritual e das suas revelações com o mundo corpóreo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E diz ainda Kardec, a ciência e a religião são as duas alavancas do conhecimento, da inteligência humana. O que Kardec entendia? Que a religião, num patamar elevado, ela, com a ciência, comporiam, então, a possibilidade de o homem avançar. E Kardec traz a fé raciocinada, antenada às ideias de progresso, às ideias progressistas, né? A ciência propriamente dita, diz Herculano, ou seja, as chamadas ciências positivas, tem por objeto a matéria, mas o espiritismo tem por objeto o espírito. Nós estudamos o espírito, nós sondamos os espíritos, nós sondamos a alma humana, nós buscamos informações do mundo espiritual e tiramos dessas informações uma moral. Tiramos dessas informações, Kardec tirou dessas informações um corpo doutrinário para nos servir de rumo, para nos servir de diretriz à evolução. Novamente dizendo, colocando como modelo e guia a figura do Cristo. É uma religião, mas é uma religião diferente. É uma religião filosófica. Kardec diz, né, Carlos, inclusive que usou o termo religião porque não tinha outra disposição. É verdade. Esse é um tema polêmico até entre os espíritos, né? Essa questão de ser religião ou de não ser religião. Mas, enfim,
eu acho que define bem essa questão de filosofia e ciência, né? Ou de ciência e filosofia. Eu prefiro começar com filosofia, porque eu acho que a base doutrinária é filosófica, né? Sim. Tem um aspecto científico e implicação religiosa. Eu prefiro ficar com essa fala, com essa construção, né? Uma filosofia que compõe todo o corpo doutrinário. Uma filosofia com ciência e com implicações religiosas, né? Porque ela vai nos orientar, segundo os próprios espíritos, né? Todos ditaram a Kardec, esse era o grande objetivo, né? Era trabalhar também, não só vir à luz a questão das informações, de como é o espírito, de como é que é a vida espiritual, de como é que é a encarnação, o processo todo, mas a grande finalidade da doutrina era despertar os homens para uma mudança comportamental, né? E como receita, vamos dizer assim, como código a ser seguido, os ensinamentos de Jesus, né? Mas numa releitura em alguns casos, né? Uma releitura. Talvez é uma releitura, sim, mas sem mudar, na verdade, os ensinos de Jesus, né? Que ele foi mudado pelos homens durante essa caminhada, né? Então, agora temos que ler, mas tentar entender Jesus, o que ele estava dizendo de fato, né? À luz da doutrina, né? À luz da razão. Da razão. Porfã, e os amigos do Sejus, nós temos aqui também o Herculano colocando o seguinte: não se pode espiritualizar os homens sem lhes dar a consciência de sua natureza espiritual, não através de uma imposição dogmática, hoje inadequada e perigosa, que leva a maioria das pessoas à dúvida ou ao ceticismo, mas através da prova científica. Veja que Herculano via, então, o espiritismo como religião, como o triângulo que Emmanuel fala, mas Herculano via também como uma proposta científica que poderia ligar o homem a Deus, na vitória sobre dois elementos que são terríveis para o homem, o materialismo e o ceticismo. Algumas propostas religiosas hoje, né, Carlos, de tão terrenas que são até, bebem lá na fonte da lei mosaica, de tão terrenas que são, elas carregam um séquito de pessoas junto, que estão ali naquele patamar de entendimento, mas elas afastam muito mais pessoas no campo do ceticismo, porque é difícil para as pessoas um pouco mais críticas, até vamos dizer assim, um pouco mais ligadas à realidade, seguir certos líderes religiosos que existem hoje, e notadamente aqui no Brasil, e notadamente, né, envolvidos hoje até na política partidária humana, impondo uma agenda de costumes que não é moral, é moralista, né? Aliás, são os moralistas sem moral, né? E carregam um rebanho consigo, mas afastam outros 10 rebanhos pelo campo do ceticismo, porque essas propostas religiosas não sobrevivem mais à lógica e à razão. Então, o Herculano entendia que a prova da vida do mais além, a prova da imortalidade, a prova dos pressupostos do espiritismo, a luz da razão é que viria espiritualizar o homem, né? O espiritismo matou a morte, já diz uma frase muito conhecida, né? Como ciência do espírito, portanto, do elemento espiritual constitutivo do universo, diz Herculano, o espiritismo procede de maneira analítica no plano fenomênico. Ele analisa o fenômeno e, como eu já falei, do fenômeno tira uma doutrina. Então, Carlos, a gente sabe que um contingente expressivo de pessoas hoje, né, Carlos, buscam as casas espíritas em busca do consolo do evangelho. A gente sabe isso. E as casas espíritas têm que oferecer essa água pura do evangelho, como o próprio Cristo prometeu para a mulher samaritana. Tem que oferecer o evangelho para essas almas sequiosas deste evangelho límpido que a doutrina nos traz. Mas nós temos que pensar em outros segmentos
da população, outros segmentos da própria humanidade, que buscam uma mensagem filosófica ou científica, capaz de ligá-las a Deus. E quem faz isso é o Espiritismo. E esse capítulo, Carlos, da Ciência Admirável, do Herculano, explica de maneira muito importante por que o Espiritismo é ciência e por que Deus está nessa ciência. Porque muita gente não vai buscar aquele evangelho, aquela Bíblia, eu vou colocar entre aspas, ultrapassada. Aquela visão, aquele culto, né, aquele dogma, né, aquele ritual. As pessoas, muitas já cansaram disso. Quem ainda está nesse patamar, como diz o Livro dos Espíritos, desde que não seja uma simulação, né, um vão simulacro, quem ainda está nesse patamar da religião dogmática, ritualística, pode chegar a Deus, pode se melhorar, não há problema nenhum. Agora, pessoas que já questionam esse formato de religiosidade podem chegar a Deus através da filosofia e da ciência. E é isso que as casas espíritas também têm que oferecer para as pessoas que buscam. Herculano tem uma proposta de oferecer também filosofia e ciência. E que, na verdade, pouco oferecem, né, Júlio? Esse é um aspecto bastante relegado, inclusive por muitos de nós do movimento espírita, não ter acúmulo quanto a isso. Né? Inclusive, por às vezes, nem acreditar naquilo que está estudando ou que deveria estudar e não estudou, porque não introjetou alguns valores. Mas isso é interessante de entender. Eu já contei uma história aqui, de eu ter um amigo, quer dizer, para dizer que isso está muito forte nas pessoas, até nas pessoas mais críticas, né? Que tem um alinhamento político mais crítico, mais progressista, de outras filosofias religiosas, que ainda não se despertaram para essa questão da fé raciocinada, que é o seguinte, fé não tem razão. Né? Eu tinha um amigo muito crítico, ele até já desencarnou, um acidente, mais novo que eu, colega, e ele me dizia assim, vocês espíritas são meio arrogantes, né? Porque vocês querem atribuir razão à fé. Ele dizia, Kardec era positivista, então ele dizia que, né, assim como Comte, né, discípulo de Durkheim, esse positivismo, tudo tinha que ser razão, tudo tinha que ser explicado em laboratório, é uma ciência, né? Tinha que ter ciência. Senão não valia. Aí ele vai lá e quer dar razão à fé. Ele fala, mas fé não tem razão, fé é fé. Então, para você ver, apesar de uma pessoa crítica... Pelo de fé que o seu amigo, que já partiu, conhecia, não tinha, mas a proposta espírita é vinho de outra pipa. Sim, claro. Né? Então, para você ver como as pessoas têm essa dificuldade de atribuir razão à fé. Né? Então, o Kardec fala de fé raciocinada, porque ele era um cara, na verdade, que ele é um cara de ciência mesmo. Kardec era um homem da ciência. Né? E ele, a princípio, negava todo o fenômeno que não tivesse uma explicação racional. Né? Ora, tem que ter alguma coisa, tem que estar. Né? Se a mesa fala, ela tem que ter músculo, ela tem que ter musculatura, ela tem que ter força para funcionar. E se ela responde, ela tem que ter boca. Né? Como é que isso acontece? Então, vamos lá ver. Né? Então, então, assim, vamos pesquisar essas coisas para a gente poder acreditar ou ter fé em coisas com uma certa lógica. Né? E não acreditar em tanta coisa que as religiões nos impuseram, né, João? Obviamente, não crítica nenhuma delas, né? As religiões tiveram o seu papel, ou pelo bem ou pelo mal, em algum momento importante, mas, enfim, a gente precisa avançar nesse processo religioso. Sim. E eu penso especificamente sobre o movimento espírita, Carlos, por que não se desenvolve? Deixa eu só te dar falar mais uma coisinha. Não sei se eu te falei, acho que não. Nós estamos tentando fazer os nossos vídeos, nossas exposições, com no máximo 30 minutos. Certo. Né? Eu ia te perguntar o tempo. Porque nós já estamos chegando no final. Né? Estamos chegando próximo dos 30. Então, certo. A gente está tentando trazer, porque isso as pessoas aproveitam mais, entendeu?
Sim, então, se você puder ir chegando para o final. Sobre a questão da filosofia nas casas espíritas, a dificuldade, inclusive minha, Orfã, é que eu não conheço os filósofos. E nas casas espíritas, via de regra, também não. Então, você falar sobre o que não conhece gera uma limitação. Eu não estou falando nem da ciência, porque a ciência de Kardec era um método dele, um controle dele dos espíritos superiores, que a rigor hoje se estabeleceria talvez de outras formas. Mas sobre a filosofia é difícil aplicá-la na casa espírita, então a casa acaba ficando no viés mais religioso e, como eu disse, os sedentos de evangelho têm que encontrar o evangelho na casa espírita, sob essa luz. Mas a rigor, Carlos, o nosso dirigente espírita, ele não sabe dialogar, ele não sabe contra-argumentar. Então, se você estabelece um processo filosófico de conhecimento espírita, qual é o ponto principal? É a maiêutica, é o processo socrático, é a dialética. E os dirigentes espíritas não estão preparados para isso, porque quando você diverge numa opinião, mesmo que você esteja parado na codificação, por exemplo, ele vai te taxar de obsidiado. O que são as federativas hoje, Carlos? Não, verdade. Não tem um problema, temos limitações aí. Federativa. Federativa é o padrão deles. Não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu acho que tem nobres valores no nosso movimento federativo, pessoas realmente bem intencionadas, mas é um formato engessado e religioso, que deveríamos trabalhar também em outras vertentes. Mas, enfim, nós convidamos, então, o nosso público a ler e, sobretudo, a estudar o Espírito e o Tempo. Na ciência admirável, então, nós vamos entender o Espiritismo como ciência de maneira muito apropriada, de maneira muito contemporânea, que era como Herculano escrevia e nos traz até hoje essa mensagem vigorosa das obras de Herculano, que infelizmente também não são estudadas nas casas espíritas, ou se são pouco, né? E mais algumas sugestões que nós trouxemos, Orfã, o próprio História do Espiritualismo, que a FEB publicou, que antigamente se chamava História do Espiritismo, né? Esse título aqui parece-me que foi corrigido, do Conan Doyle, e aqui é um tijolão, mas que nos traz muito o entendimento também do processo que culminou na revelação espírita e na ciência espírita. Ciência espírita e suas implicações terapêuticas é fantástico, do Herculano, para entender cura nas casas espíritas, processo de cura, e por que o espiritismo cura, porque o evangelho cura, e porque a mensagem de Jesus cura, mas na proposta espírita. Também revolução espírita. Por que o espiritismo é ciência de observação? Esse aqui eu estava lendo, Carlos, eu parei e voltei no começo. É do Paulo Henrique Figueiredo. Paulo Henrique, eu tenho esse livro. Está fazendo um importante aí de revisão da Gênese e tudo, né? Tá aqui. Então, aí também, tá aí, ó. Aí a dica da leitura, importante. Mas é muito denso, é muito detalhado, tem que estudar devagar, né? Para os filósofos, tem que estudar, tem que ler estudando. Cristianismo, a mensagem esquecida do grande e inesquecível Hermínio Corrêa de Miranda. E por fim, Carlos, nós temos aqui só um pouquinho aqui, nós temos o Mil Faces da Realidade Espiritual, do Hermínio também. Esse aqui, Carlos, mostrou para mim por que o Espiritismo é ciência. No capítulo 12, Espiritismo e Ciência. Esse aqui me explicou por que é ciência, com toda a fundamentação e a erudição do nosso Hermínio Miranda, né? Só para beber nessas fontes aí. Certo, Carlos? Tá certo. Juvan, eu quero te agradecer muito em nome do nosso canal, né? Em nome do nosso coletivo, né? Agradecer a sua participação, a sua exposição, que nos ajuda muito. Nós vamos colocar esse vídeo agora lá, nós estamos gravando, colocando o vídeo lá, explicando para os nossos companheiros e companheiras que nós, por essa dificuldade técnica aí de mudança do Hangouts para o Zoom,
nós não podemos fazer a transmissão ao vivo, porque, na verdade, poderíamos, mas custa um pouquinho caro e nós não temos como comprar isso agora, né? Então, a gente está gravando e colocamos no ar depois, vai nos ajudar muito nos nossos estudos aí no grupo. Tá bom? Um abraço, Gilvan, fica com Deus. A todos que vão nos acompanhar, um abraço. Tchau. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fraterno, abraço de emoção aos irmãos espíritas e todos dos Sejus. Muita paz. Tchau.